Olá, o meu nome é Enzo Augusto Valentim, eu estou no 7º período do BICT, Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia, na UFLA Campus Paraíso, e eu já estou aqui para apresentar um pouco do trabalho desenvolvido na minha iniciação científica para o CIUFLA 2025. Meu trabalho é intitulado Identificação de Especialidade de Desenvolvedores no GitHub, por meio de imports e métricas de atividade. Então, esse projeto foi realizado sob a orientação do professor Jonathan Alves de Oliveira. Então, para começar, eu gostaria de destacar alguns desafios que existem hoje quando tentamos identificar especialidades técnicas de um desenvolvedor. Atualmente, esse processo geralmente acontece por meio de currículos tradicionais, entrevistas ou provas técnicas. No entanto, esses métodos são um pouco limitados e muitas vezes eles não refletem a forma fiel às habilidades reais de um profissional de determinada área. Além disso, na nossa área, a gente enfrenta outros desafios, que é o crescimento acelerado e a grande diversidade de linguagens de programação, áreas de atuação e ecossistemas dentro da tecnologia, que torna a identificação ainda mais complexa. Pensando nesses desafios, a nossa proposta é identificar as habilidades de desenvolvedores a partir dos dados presentes no GitHub. E o GitHub é uma espécie de rede social para programadores, onde eles compartilham seus códigos, colaboram com projetos e contribuem com comunidades de software. Ou seja, em vez de depender apenas de um currículo ou de uma prova, podemos observar diretamente o que esses desenvolvedores realmente produzem e como eles interagem com seus projetos. Portanto, do GitHub, conseguimos extrair diversas métricas que nos ajudam a caracterizar a atuação de um desenvolvedor. Por exemplo, podemos identificar quais são as linguagens de programação que ele utiliza, quantas linhas de código ele modificou em cada projeto e também o número de commits que ele realizou. Esses commits representam as contribuições feitas ao longo do tempo. Essas e outras métricas nos permitem ter uma visão mais concreta e detalhada sobre a real experiência do desenvolvedor. Além dessas métricas, o nosso trabalho traz um diferencial, a análise das importações de bibliotecas feitas pelo desenvolvedor e seus códigos. Então, de forma simples, as bibliotecas são conjuntos prontos de funções e ferramentas que o programador pode reutilizar em seus projetos. Então, em vez de ele precisar escrever tudo do zero, ele pode utilizar essas bibliotecas, Ao analisar essas bibliotecas, cada desenvolvedor importa, conseguimos identificar de forma mais precisa as tecnologias e as áreas nas quais ele realmente tem domínio. Aí você pode se perguntar, e qual o objetivo final dessa análise? Bem, a ideia é que a partir desses dados coletados, possamos construir um dashboard, ou seja, um painel interativo com gráfico, informações extraídas diretamente do perfil do GitHub do desenvolvedor analisado. Esse painel ia funcionar como uma espécie de currículo analítico, que representa de forma clara suas competências técnicas e o nível de experiência em diferentes áreas. Assim conseguimos ter uma visão objetiva, estruturada e baseada em evidências reais sobre o desenvolvedor-alvo. E como tudo isso funciona na prática, Bom, a mineração de dados é feita através de um script em Python, que vai integrar diferentes ferramentas, dentre elas a API do próprio GitHub, mas o grande destaque vai para a biblioteca PyDriller, que já possui diversos métodos prontos para analisar o histórico de repositórios. Com ela, a gente vai conseguir extrair informações de forma muito mais rápida, padronizada e prática, que vai facilitar bastante a construção do nosso currículo analítico. Mas como podemos ter certeza que o desenvolvedor realmente trabalha com determinada biblioteca? Bom, para isso a gente utiliza uma função chamada DOA, que significa Degree of Authorship, ou seja, o grau de autoria. De forma resumida, ela vai nos ajudar a medir a autoria de um desenvolvedor em relação a um arquivo específico, considerando 3 principais fatores. O primeiro seria o FA, First Authorship, indica se o desenvolvedor foi quem criou originalmente um arquivo. O DL, Number of Deliveries, que corresponde ao número de mudanças ou commits que esse desenvolvedor fez no arquivo. E o AC, o Number of Acceptance, que representa mudanças feitas por outros desenvolvedores nesse mesmo arquivo. Então, com essa análise, conseguimos identificar com precisão se o desenvolvedor de fato é o principal responsável por determinada parte de um código. Portanto, ele utiliza as bibliotecas presentes nesse arquivo. O cálculo DOA é aplicado a todos os arquivos dos repositórios no perfil do GitHub do desenvolvedor-alvo. Depois, selecionamos apenas os arquivos que ele é o principal autor e, a partir deles, analisamos quais bibliotecas foram utilizadas. Assim, a gente consegue obter um conjunto de tecnologias que reflete não apenas o conhecimento teórico, mas a prática real do desenvolvedor. Após obter esses dados, o que a gente percebeu? Listar apenas essas bibliotecas não vai mostrar realmente qual é a expertise de um desenvolvedor. E é muito difícil para um avaliador humano interpretar a função de cada biblioteca em larga escala. Por isso, optamos por utilizar uma inteligência artificial para realizar essa interpretação. Então, nesse caso, foi empregada a API do Google Gemini. Então, com essa abordagem, nós conseguimos transformar os dados brutos do GitHub em informações relevantes para um currículo analítico. Então, com essa lista de bibliotecas e interpretação realizada pela inteligência artificial, nós conseguimos classificar desenvolvedores em diferentes áreas de atuação, Que eu listei algumas das principais: mobile, front-end, back-end, full stack, cientista de dados, desenvolvedor de software embarcado, mas existem muitas outras que podem ser classificadas. E dessa forma, o nosso método permite não apenas identificar as tecnologias que o desenvolvedor utiliza, mas também mapear a especialidade real de cada desenvolvedor. Então, por fim, a nossa ferramenta pode trazer impactos importantes para o mercado de trabalho e o próprio desenvolvimento de profissionais, pois ela vai permitir a identificação rápida de profissionais qualificados, reduz a subjetividade nos processos de recrutamento, oferecendo dados sobre suas competências, e também pode ser aplicada por empresas, recrutadores e desenvolvedores, aumentando a precisão na seleção de cargos específicos. Dessa forma, conseguimos transformar dados do GitHub em informações estratégicas e confiáveis sobre habilidades técnicas, contribuindo para decisões mais fundamentadas e justas. Bom, acho que é isso. Essa foi a minha apresentação. Muito obrigado.